Uma transformação incrível que eu acredito que todo fã de Dragon Ball Z achava que o Gohan ia alcançar é o Super Saiyajin 3. Por quê? Bom, não é à toa, o personagem sempre foi aquele que alcançou primeiro um nível de poder maior, mais escalável. Ele sempre tinha aquelas explosões de energia e atingiu o nível 2 em primeiro lugar. Tudo bem que a gente conheceu a história, o roteiro acabou mudando o Gohan, fazendo ele ser uma pessoa mais pacata, deixou os treinos de lado e ficou focado mais nos estudos, porque a mãe dele mimou ele pra caramba. Então, mimou ele pra caramba, ele acabou sendo aquela pessoa insegura. Tem esses dois lados, né? A parte do roteiro porque queriam mais o Goku na história, e a outra parte que, se você pegar na analogia da história, a mãe dele mimou demais o garoto, passou demais a mão na cabeça, segurou ele mais no colo e fez com que ele crescesse com aquela insegurança de soltar os poderes dele ao máximo. Coisa que ele aprendeu no Super, que ele precisava de energia. Para proteger quem? Simplesmente fazer o que tinha que ser feito. Ser forte e proteger a sua família. Tá, a gente já sabe que o Dragon Ball Z, o problema de gastar dinheiro com a criação, a animação do Super Saiyajin 3 é realmente caro, custa pra caramba. Mas se parar pra pensar, como assim custa pra caramba? Vocês ficaram uma saga inteira fazendo o Perfect Cell, que é um personagem que todo mundo reclamava ali naquele estúdio com o Toriyama. Falavam que era difícil desenhar todas aquelas sardas que o personagem tinha ao longo de uma saga inteira. O Goku como Super Saiyajin 3 apareceu algumas vezes no Dragon Ball Saga Buu, se você parar para analisar isso. E bem brevemente, só para dar um gostinho de quero mais no Super. Então por que não fizeram meter um cabelo grande no Gohan lá, em vez do Mystic Gohan, que é mais fácil, não? O Mystic Gohan é mais fácil, tem mais poder, mas convenhamos, é porque é mais fácil. Ah, Jaime, mas agora ele tem a transformação de Super Saiyajin Beast. Galera, mais fácil do que isso é só roubar pirulito de criança, recém-nascido, porque simplesmente é um cabelo branco. Não tem nem coloração naquilo, se no mangá não vai ter, imagina mais ali, tem uns detalhezinhos ali, colorido e tal, mas é muito mais fácil, só espetado pra cima e já era. E o Gohan tem um nível de poder próximo, beirando ao Super Saiyajin God, que foi muito legal, vai, eu gostei, eu comprei esse negócio de Super Saiyajin Beast aí. Mas eu te faço uma pergunta, e o Gohan e o Goten, hein? O Gohan e o Goten são as pérolas nos olhos do Toriyama e ele tem alguma coisa traçada pra eles. O próprio Trunks ali, a gente sabe que vai ter que ser diferente com relação ao Trunks futuro. Porque o futuro do Trunks foi caótico, ele sofreu quando na infância dele, perdeu o pai bem... Tipo, ele nem viu o Vegeta, se for ver, ele viu o Vegeta depois que viajou no tempo. E depois o mestre e mentor dele acabou perdendo na sua frente para os androides. Então foi difícil para ele. É claro que o Gohan do presente, criado com todo amor e carinho, do lado do pai, vai ser bem diferente. Eles não precisaram lutar tanto afinco na linha de frente contra os vilões que assolaram a humanidade, como o Majin Buu também, né? Então naquela infância lá eles foram treinados pelo Piccolo mais uma vez, ganharam a fusão e assim um guerreiro incrível. Eu acho que é por isso que no Super eles acabaram sendo deixados de lado mais e depois no mangá vieram a ser um pouco heróis da justiça, como o Grande Saiyaman é. É quase que como o Dragon Ball mostrando pra gente que gerações dos nossos filhos vão ser diferentes da gente. E agora eu te faço uma pergunta, fala a verdade pra mim, você prefere o Goku, Vegeta, Super Saiyajin God ou metia um Super Saiyajin 3 ali? Vai dizer que o Super Saiyajin 3 não era muito mais da hora e estiloso, hein? Correndo na velocidade da luz com aquele cabelão arrebentando todo mundo torneio de poder. Mas ia ser muito legal. Por isso que eu falo pra vocês, ainda que dizem que é caro pra caramba, eu fico pensando nesse negócio do Perfect Cell. Uma saga inteira. Ou será que eu tô chorando demais? Qual que é a origem do Super Saiyajin 3? Galera, quando a Toriyama criou ele fez com certas regras, porque o personagem, quando atinge o nível do Super Saiyajin 3, ele gasta muita estamina, fadiga demais o personagem. Por isso que o Goku usou poucas vezes quando enfrentou o Majin Buu na Terra, porque ele ia acabar consumindo o tempo dele ali na Terra, e depois quando enfrentou o Majin Buu no planeta do Sr. Kaiô, ele também acabou ficando bem fadigado. Vocês podem ver que teve um momento que ele estava carregando o Ki para poder acabar de vez com o Majin Buu, e ele acabou perdendo de vez a transformação, tendo que acatar para Genkidama. Gotenks conseguiu ficar também um tempo lutando tranquilamente, mas o principal problema com relação a ele, porque a fusão já dava muito poder, mas ele tinha um mínimo tempo, né, que seria os 30 minutos, então ele não tinha muito o que fazer. No Dragon Ball GT ele usou uma vez contra o Baby Vegeta, mas o tempo que ele ficava era muito menor, então ele não tinha tanto tempo, tinha alguns segundos ali, minutos para poder tentar fazer alguma coisa, que acabou não dando certo. Mas ainda bem, porque a gente conheceu o Super Saiyajin 4, né? Claro que você vai sim conseguir encontrar outros personagens, como Vegeta, Trunks, até mesmo o Broly no Super Saiyajin 3. Mas eu não desconsidero porque não são canônicos, são só personagens especiais em momentos especiais em outras obras, como videogames ou games de cartas do Dragon Ball. Como vocês gostam de encher o meu saco! Mas me fala aí, galera, deixa a panelada no like transformado em nível 3 se você gostou desse conteúdo que eu trouxe mais dinâmico pra você do Dragon Ball. Se você gosta da transformação do Super Saiyajin, aliás, me fala aí qual que é a transformação que você mais gosta do mundo de Dragon Ball Z, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço pra vocês, até mais e um bom final de semana.